Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Catedral 106.7. Hoje é dia de Padre Pio. Viva Padre Pio! Caçadores da Bíblia Perdida. Nós queríamos falar então sobre este santo, que é um dos santos mais queridos e amados da atualidade. Jean Lafrance dizia: se uma pessoa me impedisse para que fosse introduzida na vida cristã, certamente não daria para ela o Evangelho, daria a vida dos santos, para que a pessoa visse que Jesus não é uma personagem do passado, mas que Jesus está vivo na vida dos santos. Padre Pio dizia: eu sou um mistério para mim mesmo. Tomás de Celano, o primeiro biógrafo de São Francisco, escrevia que São Francisco era um homem que se fez oração. Seu contemporâneo, Padre Federico de Macchia, dizia que Padre Pio era oração que se fez homem. São Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Diante de tudo isso, nos perguntamos: quem é Padre Pio? Nascido em Pietralcina, na Itália, a 25 de maio de 1887, filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppina Denúncio, foi batizado no dia seguinte, recebendo o nome de Francesco Forgione, em homenagem ao santo de quem seus pais eram devotos. Recebeu o sacramento da crisma e da primeira comunhão aos 12 anos. Conversava sempre com seu anjo da guarda, com Jesus e Maria Santíssima, a quem via fisicamente. Sua mãe disse que ele pensava que todo mundo podia vê-los, mas igualmente o demônio lhe aparecia e já desde a tenridade o perseguia. Aos 16 anos, na festa da Epifania, a 6 de janeiro, ele, de 1903, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Morcone, vestindo o hábito franciscano no dia 22 do mesmo mês, passando a se chamar Frei Pio. Para que isso fosse possível, seu pai teve que emigrar 2 vezes, passando 5 anos nos Estados Unidos e 7 na Argentina, a fim de obter recursos para custear seus estudos e o mais tarde da sua irmã, que tornou-se irmãs na Ordem de Santa Brígida. Depois da ordenação sacerdotal recebida 10 de agosto do ano de 1910 em Benevento, por motivo de doença, ficou com sua família por 6 anos, até 1916, como disse, por motivo de saúde. Tudo começa a partir do momento em que Padre Pio foi ordenado padre, a 10 de agosto de 1910. Naquela ocasião, ele preparou uma pequena imagem de lembrança, na qual escreveu na mão que queria ser como Jesus, um sacerdote santo e uma perfeita vítima, fazendo oferta de si mesmo ao Senhor para obter a conversão dos pecadores e a purificação das almas do purgatório. Poucas semanas após, enquanto rezava sobre uma árvore, um olmo, recebeu o dom dos estigmas. Como ele estivesse confuso, pediu ao Senhor que aqueles sinais visíveis desaparecessem e deixassem apenas a dor. Isso aconteceu por alguns anos, mas a 20 de setembro de 1918, os estigmas voltaram a se tornar visíveis e permaneceram ao longo de toda a sua vida, desaparecendo gradualmente nos últimos meses antes de sua morte. Padre Pio tinha muitos dons. O seu anjo da guarda, que era seu companheiro, a quem via desde criança, e chamava-se o companheiro de minha infância, traduzia cartas. Quando recebia cartas escritas em francês, o anjo da guarda a traduzia. O seu anjo da guarda o despertava e rezava com ele. Ele falava com outros anjos da guarda e que precisava mandar notícias.
O momento mais alto de sua atividade apostólica era aquele em que celebrava a Santa Missa e que os fiéis dela participavam e pressentiam sua espiritualidade. Padre Pio dedicou-se ao mistério da confissão para aliviar o sofrimento dos fiéis. Passava 14 horas por dia no confessionário. No campo da caridade social, esforçou-se por aliviar os sofrimentos e misérias de tantas famílias, principalmente com a fundação da Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento, que foi inaugurado a 5 de maio de 1956. A obra tornou-se referência em toda a Europa. Padre Pio era um homem impressionante. Tinha uma febre altíssima, a qual nenhum termômetro podia mensurar, senão termômetro de piscinas. Ele foi graciado com fenômenos místicos impressionantes, jejuns prolongados. De fato, viveu até a idade de 81 anos com pouco mais de 300 calorias por dia. O que lhe dava vida e mantinha, de fato, era a Eucaristia diária. Tinha o fenômeno do êxtase. Quantas vezes durante a Santa Missa podia-se vê-lo no estado de absorção em Deus e de suspensão dos sentidos. Nesse estado podia-se observá-lo também durante o dia, especialmente quando rezava. O dom da ciência infusa, introspecção das consciências e profecia. No opúsculo intitulado Padre Pio, Padre Nelo Castello afirma que médicos, cientistas, políticos, sacerdotes e o homem comum recorriam a ele para receber conselhos. Levavam problemas graves, ideias para serem clareadas, disputas, perguntas difíceis, cada um no próprio nível. Padre Pio dava sempre a resposta certa. Conhecia as consciências, o futuro, o passado de seus filhos espirituais. Um dia disse a um deles: eu te conheço por dentro e por fora, melhor do que você pode ver-se no espelho. Às vezes ele escrevia e falava línguas que nunca havia estudado. Profetizou o pontificado de Paulo VI e o fim de alguns homens políticos. Profetizou que a moeda italiana se tornaria um papel inútil. Previu a crise econômica ainda antes de 1960 e o fenômeno da descristianização atual ainda na década de 1950. Fenômeno do perfume espiritual, homogenesia. As pessoas ficavam impressionadas que um capuchinho estigmatizado fosse tão vaidoso como se regasse diariamente com um perfume precioso, intenso, cheiroso e delicado. Algumas pessoas ignoravam esse particular do Padre Pio e se escandalizavam, supondo que usasse um perfume caro ou ganhasse de uma devota filha espiritual. Quem, no entanto, teve a ocasião de percebê-lo sabia que esse perfume espiritual era sinal da sua presença e chegava a milhares de distâncias. Percebia-se a distância como alguma coisa levada pelo vento e significava a presença espiritual do Padre Pio, mesmo depois de sua morte. Algumas pessoas afirmam tê-lo recebido várias vezes. Dr. Giorgio Festa, um dos médicos que examinaram as chagas do Padre Pio para testar sua autenticidade, deixou um testemunho surpreendente. Surpreendente porque ele não tinha o sentido do olfato e sentiu várias vezes o perfume espiritual do Padre Pio. Curas. São inúmeras as curas atestadas por Padre Pio, inúmeras. Se porque falássemos aqui, ficaríamos o dia inteiro. Mas isso é um assunto para outra ocasião, tamanhas as curas, mas faremos apenas de uma. A cura mais atestada e mais documentada, que são as bilocações. A bilocação consiste em encontrar-se simultaneamente em lugares diferentes. Um dom concedido quando há uma urgência, um perigo grave, uma alma, um corpo que devem ser salvos. É um dom mais documentado de Padre Pio. Demos um exemplo. Salvou certa feita da morte o general Luiz Cadorna, que depois de desastrosa derrota em Carpoleta, 24 de outubro de 1917, teve que ceder o posto ao comandante supremo do Exército, ao general Armando Dias. Tendo se recolhido no palácio, sede do comando em Treviso, pensava em cancelar a sua humilhação, pondo fim à própria vida.
Tinha já empunhado um revólver quando viu entrar em seu quarto um frade capuchinho de barba negra que, com um tom de voz de desaprovação, disse-lhe: "Vamos, general, não faça essa loucura." O general sentiu o revólver sair-lhe das mãos e cair no chão, mas não viu mais nem a sombra do frade. As sentinelas, logo interrogadas, juraram não tinham visto nem deixado entrar nenhum frade no apartamento. Anos depois, quando a fama do Padre Pio já tinha ultrapassado os limites da Itália, o general Codorna, incógnito em trajes civis, foi até o convento de San Giovanni Rotondo, escondido num canto do longo corredor. Esperou com paciência a passagem dos frades e entre eles reconheceu seu visitante noturno. Padre Pio lhe sorriu e, apoiando-lhe amigavelmente as mãos nos ombros, sussurrou-lhe: "Ah, meu caro general, naquela noite tivemos sorte. O que acha, senhor?" Esse é Padre Pio. Tantas histórias, tantos livros, um fenômeno, um cometa medieval em pleno século XX. Hoje à tarde, às 17h30, vou celebrar a Santa Missa, Nossa Senhora da Paz, em honra a esse grande santo do Gargano, a região onde ele morava. Padre Pio, de fato, é algo impressionante, um santo impressionante. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, a Virgem Maria, Madonna delle Grazie, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.